já leu a Bíblia toda alguma vez? Eu sou o Anderson Gazi e você está assistindo ao primeiro vídeo do Portal de Teologia. Apesar de essa pergunta ela remeter a pensarmos sobre o hábito dessa prática da piedade cristã, que ela é muito boa, eu gostaria de abordar esse assunto sobre um outro olhar com você, o de compreender aonde determinada passagem bíblica ela se encaixa na grande história da Bíblia. A Bíblia, ela não é meramente um guia divino, nem uma mina de proposições nos quais nós devemos acreditar ou uma longa lista de ordens para obedecer. É fato que nós recebemos muitas orientações da Bíblia e que ela, por certo, contém muitas proposições verdadeiras e diretrizes divinas. Mas ela é infinitamente muito mais do que isso. Não foi por um acaso que a Bíblia chegou a nós, principalmente por meio da narrativa. E não qualquer tipo de narrativa. Aqui nós temos a maior de todas, a própria história de Deus. Ou seja, ela não pretende ser apenas mais uma história da busca de Deus pela humanidade. Não. É a história de Deus, a narrativa de sua busca por nós. Uma história essencialmente contada em 4 capítulos que eu vou enumerar para vocês nesse vídeo, que se trata da criação, queda, redenção e consumação. Nessa história, Deus ele é o grande protagonista divino, Satanás, obviamente, é o grande antagonista, e o povo de Deus, o agonista, embora muito frequentemente também um antagonista, ele está em oposição, tendo-se a redenção e a reconciliação como a resolução desse grande enredo. Então, o primeiro que eu quero abordar com vocês é a criação. Uma vez que a história de Deus, ela não começa como todas as outras histórias. Isso é, com um Deus oculto, procurado pelas pessoas, ao qual Jesus por fim as conduz. Ao contrário, a narrativa bíblica ela começa com um Criador, um Deus como Criador de tudo que existe. Ele nos conta que no princípio, Deus, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus ele é antes de todas as coisas, ele é a causa de todas as coisas e, portanto, ele está acima de todas as coisas e é a finalidade de todas as coisas. Ele está na origem de todas as coisas como a causa única do universo inteiro, em toda a sua vastidão e complexidade. E toda a criação, toda a história em si, ela tem um Deus eterno por meio de Cristo como seu propósito e consumação finais. Mais adiante, nos é dito que a humanidade é a coroa da glória da obra do Criador, seres feitos à imagem e semelhança de Deus, com os quais ele poderia manter comunhão e nos quais poderia deleitar-se. Seres que conheceriam o puro prazer de sua presença, de seu amor e de seu favor. Criada à imagem divina, a humanidade assim desfrutou de maneira única da visão de Deus e viveu em comunhão com Ele. No entanto, nós fomos seres criados, e desse modo somos destinados a ser dependentes do Criador para que vivamos e existamos nesse mundo. Essa parte da história é narrada, obviamente, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, mas ela é repetida ou retomada de várias maneiras por toda a narrativa bíblica. A segunda parte da história tem a ver com a queda, que é o segundo capítulo da história bíblica, que ele é longo e também trágico. Ele começa lá em Gênesis capítulo 3, e o seu fio sombrio percorre toda a história, quase até o fim, chegando lá em Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e versículo 15. Esse grande capítulo que nós estamos ainda vivendo nele, nos conta que o homem e a mulher cobiçaram maior semelhança com Deus e que em um momento terrível na história de nosso planeta escolheram assemelhar-se a Deus no lugar de mera condição de criaturas, com o seu status de dependência. Escolheram a independência do Criador, mas não fomos destinados a viver assim. E o resultado foi a queda, um tombo colossal e trágico. Por certo, esse não é hoje um acontecimento popular da história, mas sua rejeição é parte da própria queda e o princípio de todas essas falsas teologias que circundam hoje em dia. Feitos para desfrutar de Deus e de depender dele e para encontrar nosso significado, afinal, em nossa condição de criaturas, nós agora ficamos
debaixo da ira divina, e desse modo passamos a experimentar as consequências terríveis de nossa rebelião contra Deus. Sendo assim, a calamidade de nossa queda, ela acaba sendo tripla. Primeiro, nós perdemos a nossa visão de Deus acerca de sua natureza e de seu caráter. E nós dizemos, a culpa é dele, né? Por que ele me fez assim? E por que Deus é tão cruel? Essas são as indagações lamuriosas que percorrem toda a história da nossa raça. Nós então nos tornamos idólatras, criando deuses à nossa própria imagem. Toda a expressão grotesca da queda foi reconstruída em um Deus com D minúsculo, que Paulo descreve da seguinte maneira lá no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 22 ao 25, onde diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ao trocar a verdade sobre Deus por uma mentira, nós o enxergamos como um caprichoso, contraditório, hostil, cobiçoso e vingativo. Todas projeções, na verdade, do nosso próprio eu caído. Mas Deus não é como as nossas idolatrias grotescas. Na verdade, se Ele está oculto, diz o apóstolo Paulo, é porque nos tornamos escravos do Deus deste mundo, que cegou a nossa mente, de modo que estamos sempre em busca de Deus, mas nunca conseguimos encontrá-lo. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Segundo, a queda também fez com que distorcêssemos, e borrássemos a imagem divina que há em nós, fazendo-a rolar no pó, por assim dizer. Em vez de sermos amorosos, generosos, abnegados, atenciosos, misericordiosos, assim como Deus é, nós nos tornamos avarentos, egoístas, indiferentes, implacáveis e rancorosos. Criados à imagem de Deus, e assim representantes dele em tudo o que somos e fazemos, antes aprendemos a carregar a imagem do maligno, o inimigo implacável do nosso Criador. E a terceira consequência da queda foi a nossa perda da presença divina, e com isso, do nosso relacionamento, de nossa comunhão com Deus. Em lugar de harmonia com o Criador, tendo um propósito na criação, nós nos tornamos rebeldes, perdidos e errantes, criaturas que transgrediram as leis divinas, abusaram da criação e sofreram as consequências terríveis da queda, a falência, a alienação, solidão e a dor. Debaixo dessa tirania de nosso pecado, de fato nós somos escravizados e culpados por causa dele, como Paulo diz, nós nos encontramos indispostos e incapazes de nos achegar a Deus em busca de vida e de restauração, passando adiante essa nossa falência na forma de todo tipo de relacionamento corrompido. E isso é visto em larga escala quando nós analisamos as escrituras de Gênesis capítulo 4 até o capítulo 11. A Bíblia diz que nós somos caídos, que há uma distância terrível entre nós e Deus, e que nós somos como ovelhas desgarradas. Nós vamos encontrar isso lá em Isaías 53, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Ou como um filho rebelde, sabichão, vivendo em uma terra distante entre porcos querendo comer a comida deles, como diz lá em Lucas 15, no trecho que conta a história do filho pródigo. Em nossos melhores momentos, nós sabemos que isso é verdade, e não somente no que tange ao assassino, ao estuprador ou ao molestador de crianças, mas também a nós mesmos. O egoísta, o avarento, o orgulhoso. Não é de se admirar que as pessoas pensem que Deus seja hostil a nós. Em nossos melhores momentos, sabemos que merecemos sua ira pelo tipo de seres asquerosos que na verdade nós somos. E aí nós entramos no terceiro aspecto que eu quero falar com vocês, que é o aspecto da redenção. A Bíblia também nos conta que o Deus santo e justo, cujas perfeições morais
ardem contra o pecado e a rebelião das criaturas, é de fato um Deus cheio de misericórdia, amor e fidelidade. A realidade é que Deus teve compaixão e amor para com essas criaturas, cuja rebelião e rejeição ao status de dependência fizeram com que caíssem tão baixo e assim experimentassem a dor, a culpa e a alienação de sua pecaminosidade. Mas como nos alcançar, como nos resgatar de nós mesmos com todas as nossas visões equivocadas sobre Deus e o desespero da nossa trágica queda? Como nos fazer enxergar que Deus é por nós e não contra nós, como diz lá em Romanos 8:31? Como fazer com que o rebelde não apenas erga uma bandeira branca de rendição, mas também mude de lado voluntariamente e desse modo, uma vez mais, descubra alegria e sentido na vida? É disso que trata o terceiro capítulo da história. E ele é o capítulo mais longo, um capítulo que conta como Deus começou a redimir e a restaurar essas suas criaturas caídas, a fim de que pudesse resgatar nossa visão perdida, renovar em nós a imagem divina e restabelecer nosso relacionamento com Ele, e que resistimos, infelizmente, continuamente. Assim, foi-nos dito que Deus apareceu a um homem, Abraão, que fez um pacto com ele, abençoá-lo e por meio dele abençoar as nações. E nós vamos ver a narrativa disso lá de Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50. E a sua descendência, Israel, se tornaram um povo escravo. Nós vamos ver essa história também lá no livro de Êxodo. Pelo primeiro de seus profetas, Moisés, Deus, agora conhecido pelo nome de Yahvé, libertou-os da escravidão e fez com eles um pacto no Monte Sinai. Aquele que os resgatara seria o seu salvador e protetor para sempre. Estaria com eles de um jeito exclusivo, dentre todos os povos do mundo, mas o povo também teria de manter a aliança com ele, deixando-se passar por remodelação conforme a sua semelhança. Assim Deus lhes concedeu a lei como um presente, a fim de revelar quem ele é e de protegê-los uns dos outros à medida que fossem remodelados. Aí nós vamos encontrar essa história no livro de Levítico e Deuteronômio. A história nos conta, porém, que esse povo rebelou-se muitas vezes e olhou para esse presente, a lei que foi dada por Deus, como algo que lhes tirava a liberdade. Sendo pastores trazidos de uma terra agrícola, nós vamos encontrar isso lá em Josué, eles não tinham certeza de que o seu Deus, um Deus de pastores, como imaginavam que fosse, também ajudaria a fazer os grãos crescerem. Assim voltaram-se para os deuses da fertilidade agrícola. E aí nós vamos encontrar o que? Israel adorando a Baal e a Astarote, adorados pelos povos vizinhos. Os israelitas então experimentaram várias fases de opressão e de resgate. E nós vamos encontrar isso lá em Juízes, enquanto alguns assumiam um caráter divino no livro de Ruth. Finalmente, Deus enviou outro grande profeta, nós vamos encontrar Samuel, que ungiu seu rei ideal, Davi, com quem Deus fez outra aliança, especificando que alguém da descendência desse rei governaria seu povo para sempre. 1º e 2 Samuel. Mas infelizmente tudo vai mal de novo. 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. E Deus, apaixonado, envia profetas. Nós vamos ver esses profetas de Isaías a Malaquias. Cantores, nós vamos ver lá no livro de Salmos. E sábios, Jó, Provérbios e Eclesiastes. No fim, a infidelidade constante é tanta que Deus julga seu povo com as maldições prometidas em Levíticos 26 e Deuteronômio 28. No entanto, mesmo aí, há uma promessa para o futuro, a de que haveria um novo filho de Davi e um derramamento do Espírito de Deus no coração das pessoas que receberiam a vida e seriam transformadas à semelhança de Deus. Essa bênção final também incluiria a gente de todas as nações, os gentios. Finalmente, antes da última cena, com sua cortina final e seu grande epílogo, lemos sobre o maior de todos os eventos. O filho de Davi, grande e derradeiro, não é outro senão o próprio Deus, o Criador de toda a grandeza e excelência cósmica, o qual se apresentou na cena humana, assemelhando-se a nós. Nascido de uma moça camponesa, no seio de um povo oprimido, Jesus, o Filho de Deus, viveu e ensinou no meio desse povo. Finalmente, com uma morte horrível,
seguida de uma ressurreição que a derrotou, ele enfrentou e venceu os deuses, todos os poderes que se levantaram contra nós. Ele enfrentou, né, esses deuses, carregou ele mesmo o peso da culpa e da punição pela rebelião dessas criaturas, no caso nós. Aqui está o cerne da história toda. Um Deus amoroso e redentor, em sua encarnação, restaurou em nós a visão perdida da divindade. Ou seja, é como se Deus ele tirasse as vendas de nossos olhos, por assim dizer, para que pudéssemos enxergar claramente quem Deus é, verdadeiramente como Ele é. Por meio de sua crucificação e ressurreição, Ele tornou possível que nós fôssemos restaurados à imagem de Deus e, pelo dom do Espírito Santo, tornou-se presente entre nós em comunhão constante. Que revelação, né? E que redenção quase que inacreditáveis Deus proveu através da sua morte. A genialidade da história bíblica reside no que ela nos conta sobre o próprio Deus. Um Deus que se sacrifica na morte por amor a seus inimigos. Um Deus que prefere experimentar a morte que nós merecemos a estar separado das pessoas que Ele criou para o seu deleite. Um Deus que suportou Ele mesmo nossa semelhança, experimentou a nossa condição de criaturas e carregou os nossos pecados para nos oferecer um perdão e reconciliação. Um Deus que não nos deixou ir, mas nos perseguiu, todos nós, até mesmo os piores dentre nós, para que pudéssemos nos restaurar em nós esta comunhão alegre com Ele mesmo. Um Deus que, em Cristo Jesus, identificou-se para sempre com suas criaturas amadas, que passou a ser conhecido e louvado como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Essa é a história de Deus, a história de seu amor, de sua graça, de sua misericórdia e de seu perdão insondáveis. E é assim que ela também se torna a nossa história. Ela nos conta que nós não merecemos nada, mas recebemos tudo, que merecemos o inferno, mas recebemos o céu, que merecemos ser dizimados, destruídos, mas nós recebemos o abraço terno do Pai, que merecemos rejeição e juízo, mas nos tornamos seus filhos, nós carregamos a sua semelhança e o chamamos de Pai. Essa é a história da Bíblia, a história de Deus, que ao mesmo tempo é também a nossa própria história. Na verdade, Deus, ele permite que suas criaturas humanas ajudem a escrevê-la, no sentido de escrever a história por nós, como nós sendo participantes dela. E o quarto ponto e último que eu quero abordar com vocês é o da consumação, que a história ainda não terminou. O capítulo final ele está sendo escrito, embora pela Bíblia nós saibamos, com base no que a gente leu, como ela vai terminar. Aquilo que Deus já iniciou por meio da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e por meio do dom do Espírito Santo será, enfim, plenamente realizado. Assim, a única coisa que torna essa história tão diferente de todas as outras é que ela está repleta de esperança. Há um fim, há uma conclusão gloriosa para a história atual. E é Jesus, diante da sepultura de seu amigo Lázaro, dizendo à irmã deste, a Marta, que ele próprio, o Cristo, era a esperança dela para a vida presente e para a vida vindoura. Eu sou a ressurreição e a vida, disse a ela. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus é a ressurreição. E porque Ele é também a vida, continuou, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículos 25 e 26 está essa passagem. Então, ele tratou de validar o que havia dito, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. O próprio Jesus tornou-se a consumação dessas palavras por meio de sua ressurreição. Os perversos e os religiosos, vamos dizer assim, mataram Jesus Cristo,
não podiam tolerar a presença dele, porque ele se opunha totalmente às suas formas mesquinhas de religiosidade e de autoridade, baseadas em sua própria degradação. E Jesus teve a ousadia de dizer-lhes que ele era o único caminho ao Pai. Então, eles o mataram. Mas como ele era a própria vida e o autor da vida para todos os outros, a sepultura não foi capaz de segurá-lo. E a ressurreição de Jesus não somente validou as suas afirmações e justificou sua própria vida no planeta, como também descreveu o princípio do fim para a própria morte e tornou-se a garantia dos que são seus, agora e para sempre. E é disso que trata o episódio final, o livro de Apocalipse. O arremate da história feito por Deus, quando a justiça põe um ponto final no grande antagonista e em todos os que continuam a carregar a imagem dele. E quando Deus restaura a criação ao novo Éden, vamos dizer assim, em amor, tornando este novo Éden em novos céus e uma nova terra. E aí nós vamos encontrar a descrição disso em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Essa, portanto, né, vamos dizer assim, nós podemos chamar de uma metanarrativa, uma narrativa superior, uma narrativa maior, a grande história da qual fazem parte os vários livros da Bíblia. Embora eu tenha buscado nessas palavras apontar como que cada livro se encaixa nessa história, quando nós estudarmos junto cada leitura que fizermos adiante, você vai querer refletir por si mesmo sobre como essa história, sobre como cada parte dessa história se encaixa nessa história maior que eu acabei de contar para vocês. Eu espero que você também se pergunte como você que está me assistindo se encaixa nela. Que Deus abençoe você e em breve nós nos veremos de novo se o Senhor Jesus não vier nos buscar. Amém.